a epidemia das apostas no Brasil. Hoje, vamos falar sobre um problema de saúde pública que está se tornando uma verdadeira epidemia no Brasil: o vício em apostas, especialmente no contexto das apostas esportivas online, como o famoso Crash ou as bets esportivas. Você conhece alguém que joga ou já apostou? Apenas em 2023, os brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais em apostas online. Isso mesmo, mais de 50 bilhões. Mas quando as apostas, que começam como uma brincadeira, se tornam um problema sério, como evitar que essa situação saia do controle, levando até ao endividamento no cartão de crédito? O problema das apostas online e day trading. Esse problema não envolve apenas jogos ilegais, mas também apostas legalizadas, como as casas de apostas esportivas, além de outras formas de jogo que se disfarçam como investimentos, como day trader na bolsa de valores ou em criptomoedas. As empresas ligadas a esses tipos de jogo de azar estão gastando muito com propaganda em todo tipo de mídia. A linha entre apostar e investir está ficando cada vez mais tênue, o que coloca ainda mais brasileiros em risco. A crise econômica gerada por essa doença é visível. O impacto das apostas afeta principalmente as famílias de baixa renda. Muitos brasileiros estão vendo suas economias evaporarem, trocando investimentos em poupança por apostas que oferecem uma ilusão de enriquecimento rápido, mas que, na realidade, aumentam o endividamento. Relatórios e dados sobre apostas. Eu quero mostrar para vocês um relatório feito nos Estados Unidos que analisa profundamente os efeitos das apostas esportivas diárias. Embora esse estudo tenha sido realizado lá fora, os dados revelam a gravidade do problema em qualquer sociedade onde o jogo se torna acessível. Nos Estados Unidos, desde a legalização das apostas esportivas, houve uma redução de 14% nas poupanças das famílias, com uma migração do dinheiro antes destinado a investimentos diretamente para o jogo. No Brasil, estimativas conservadoras indicam que em 2022, os brasileiros perderam aproximadamente 25 bilhões de reais em apostas. Esse número impressionante mostra como as apostas estão rapidamente se tornando um problema de saúde pública. O exemplo de um jogador compulsivo. Agora, vou dar um exemplo hipotético. Imagine uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras. Um dia, ela vê uma propaganda de apostas esportivas, estrelada por seu ídolo do futebol. A propaganda promete ganhos fáceis. O que ela precisa fazer? Colocar um pequeno valor, que pode até ser parcelado no cartão de crédito, e acertar o resultado dos jogos. É assim que essa pessoa decide apostar pela primeira vez, mudando sua vida para sempre. Depois da primeira vitória, o jogador acha que pode continuar ganhando. Ele mordeu a isca. E é aí que começa o ciclo perigoso. Ao longo do tempo, ele precisa apostar quantias cada vez maiores para obter a mesma excitação inicial. Ele também começa a pensar constantemente nas apostas. Seu humor oscila entre euforia e frustração, e logo as apostas tomam conta de sua vida. Transtorno do jogo. Como diagnosticar? Esse exemplo mostra o caminho típico de quem desenvolve o transtorno do jogo, reconhecido pela Associação Americana de Psiquiatria. Esse transtorno é diagnosticado com base em 9 critérios principais, que incluem a necessidade de apostar quantias maiores, preocupação excessiva com o jogo, usar o jogo para regular emoções e, eventualmente, mentir ou depender de outras pessoas para cobrir as perdas. O impacto vai além das finanças. A pessoa começa a negligenciar a vida social, familiar e profissional. Essa compulsão gera um ciclo que pode ser devastador para quem está envolvido, levando a dívidas crescentes, perda de relacionamentos e isolamento. O que acontece no cérebro de um apostador? Mas o que acontece no cérebro de alguém que aposta compulsivamente? A resposta está no sistema de recompensa cerebral, que é ativado por atividades que geram prazer. Quando uma pessoa aposta, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. A expectativa do resultado de uma aposta gera uma explosão de dopamina, muito mais intensa do que experimentada em atividades diárias, como ler um livro ou receber um salário. Essa liberação intensa de dopamina é viciante. A pessoa quer reviver essa sensação, mas quando perde, o cérebro sente uma queda brusca de dopamina, o que a faz querer apostar novamente para recuperar a euforia. Isso cria um ciclo de altos e baixos emocionais e fisiológicos, que alimenta o comportamento compulsivo. As consequências físicas e mentais do jogo compulsivo. Os impactos não são apenas psicológicos. A ansiedade constante, o estresse de perder dinheiro e o medo de não conseguir recuperar as perdas afetam a saúde física. Muitos jogadores compulsivos sofrem de insônia, depressão e problemas cardiovasculares, como hipertensão e até ataques cardíacos. A compulsão pelo jogo destrói a qualidade de vida de uma pessoa, tanto no nível econômico quanto emocional. O escândalo envolvendo golpes de criptomoedas em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, gerou um impacto financeiro devastador no comércio local, especialmente no centro do Rio de Janeiro. Empresas e comerciantes que, até então, estavam atraídos pela promessa de lucros rápidos e seguros oferecidos por esquemas fraudulentos de criptomoedas, acabaram sofrendo pesadas perdas financeiras. O golpe em Cabo Frio, conhecido como Novo Egito, se destacou pela magnitude do esquema,
que envolveu investimentos fraudulentos em criptomoedas. Muitos empresários e investidores acreditavam que estavam participando de um negócio inovador, confiando nas promessas de altos retornos. Com o colapso desse esquema, os efeitos no comércio do Rio de Janeiro foram imediatos. Pequenos e médios empresários, que haviam investido parte de seus capitais em criptomoedas, se viram sem liquidez para manter seus negócios operando. Lojas fecharam, projetos foram interrompidos, e o fluxo de caixa de muitos estabelecimentos sofreu um abalo significativo. Esse efeito dominó não só atingiu os investidores diretos, mas também afetou a economia local, com a queda do poder de compra da população e o aumento da desconfiança no mercado financeiro. Além disso, o clima de incerteza e desconfiança aumentou entre os empresários, prejudicando parcerias e investimentos. Muitos começaram a repensar suas estratégias financeiras e a evitar riscos associados a investimentos em criptoativos. O que antes parecia ser uma grande oportunidade se transformou em um exemplo de alerta para os riscos de especulação financeira e a falta de regulamentação adequada no setor de criptomoedas. O impacto no comércio do Rio de Janeiro, portanto, vai além das perdas individuais. Trata-se de uma crise de confiança que afeta toda a economia, com empresários e comerciantes tentando se reerguer após o choque causado pelo golpe de Cabo Frio, enquanto tentam encontrar formas de evitar armadilhas semelhantes no futuro. Isso é preocupante, especialmente quando consideramos como as apostas estão se tornando cada vez mais populares entre os jovens brasileiros. Se não tomarmos medidas agora, em alguns anos podemos estar enfrentando uma verdadeira epidemia de transtorno do jogo no Brasil. Conclusão: o que fazer? Por mais que a mídia promova as apostas como uma atividade inofensiva e divertida, o risco é real. E, embora as apostas movam bilhões de reais na economia, devemos pensar no custo que isso terá para a saúde pública quando tivermos que tratar um número crescente de pessoas com transtorno do jogo. A relação entre as celebridades e os jogos de azar no Brasil. Com o crescimento exponencial das plataformas de apostas online e o aumento da presença de personalidades influentes nesse setor, é essencial refletirmos sobre os impactos dessa parceria na sociedade, especialmente em jovens e adultos que seguem essas figuras públicas. Vamos explorar as recentes notícias, analisar as tendências e discutir as implicações éticas e sociais dessa relação. Os jogos de azar sempre estiveram presentes em nossa cultura, seja em cassinos, loterias ou bingos. A internet abriu uma nova dimensão para atingir todo tipo de pessoas com uma forma moderna de cassino online que tem mais a ver com golpes do que com investimento. No Brasil, esse fenômeno ganhou força nos últimos anos, principalmente após a regulamentação das apostas esportivas, o que atraiu a atenção da mídia e do público. Vamos começar com o cenário atual dos jogos de azar no Brasil. Embora a regulamentação de cassinos físicos ainda seja restrita no país, as apostas online cresceram de maneira avassaladora. Em 2018, foi sancionada uma lei que permite a operação de apostas esportivas em plataformas digitais. Desde então, uma explosão de novas empresas e sites tem surgido, gerando bilhões de reais em movimentação financeira. Com isso, muitas dessas empresas começaram a utilizar celebridades para promover suas marcas. No Brasil, figuras como Neymar, Ronaldo Fenômeno, influenciadores digitais e jogadores de futebol são embaixadores de casas de apostas. Recentemente, notícias destacaram campanhas milionárias de publicidade envolvendo personalidades que têm enorme apelo popular. Um exemplo recente é a parceria de Neymar com uma das maiores plataformas de apostas do mundo, onde ele atua como embaixador global. Essas parcerias são lucrativas tanto para as plataformas quanto para as celebridades, mas também levantam sérias questões sobre o papel ético desses influenciadores ao promoverem algo que pode gerar vícios e prejuízos financeiros para a população. As celebridades têm uma enorme capacidade de influenciar comportamentos. E aqui surge a questão: qual é o impacto de vermos essas figuras promovendo jogos de azar? Por um lado, temos a glamorização de uma atividade que pode parecer inofensiva e até divertida. No entanto, é importante lembrar que, para muitas pessoas, as apostas podem evoluir para um vício, com consequências sérias para suas vidas pessoais e financeiras. Uma reportagem recente revelou que muitos jovens, ao verem seus ídolos nas propagandas de apostas esportivas, acabam sendo incentivados a apostar também, sem considerar os riscos envolvidos. O Brasil já enfrenta desafios em relação ao vício em jogos, e com a popularidade dessas plataformas, a tendência é que esse problema cresça ainda mais. Além disso, também vimos manchetes relacionadas a denúncias de manipulação de resultados esportivos ligadas às apostas, envolvendo atletas e até influenciadores. Isso abala a credibilidade dos esportes e levanta questões sobre os limites éticos que devem ser seguidos por quem decide se associar a esse mercado. Agora, vamos pensar nas implicações sociais e éticas dessa relação. O que isso significa para os jovens e adultos que consomem esse tipo de conteúdo? Estudos mostram que o cérebro humano, especialmente o de pessoas mais jovens, pode ser fortemente influenciado por mensagens de recompensa instantânea, algo que as apostas oferecem com frequência. Nesse contexto, quando uma figura pública promove a ideia de que apostar é algo glamouroso ou uma forma fácil de ganhar dinheiro, muitos podem ser levados a tentar a sorte, sem considerar as altas chances de perda.
É importante refletirmos sobre a responsabilidade social que as celebridades e as empresas de apostas têm. A promoção de algo que pode ter um impacto negativo na vida financeira e emocional dos fãs deve ser feita de maneira consciente e com limites claros. Devemos questionar se essas parcerias estão sendo feitas de forma responsável ou se o foco é apenas no lucro, sem considerar os danos potenciais. Outro ponto importante é o aspecto legal dessa questão. O governo brasileiro ainda está em processo de regulamentação mais detalhada do setor de apostas. Isso inclui desde a tributação até a proteção dos consumidores, principalmente no que diz respeito à prevenção de vícios e ao suporte aos jogadores compulsivos. Há um debate crescente sobre como deve ser feita a publicidade desse setor e se deve haver restrições mais rígidas quando envolve figuras públicas. As recentes notícias mostram que esse é um tema que continuará sendo debatido nos próximos anos. Em agosto de 2023, por exemplo, o governo começou a discutir novas taxas e exigências para as plataformas de apostas esportivas, o que pode mudar o cenário e a forma como as empresas atuam no Brasil. Além disso, debates sobre o uso de imagem de celebridades em campanhas publicitárias podem surgir no Congresso, visando a proteção de públicos mais vulneráveis. Para encerrar, é importante que, como sociedade, façamos uma reflexão sobre a crescente popularidade dos jogos de azar e o papel das celebridades nesse contexto. Enquanto as apostas online podem ser uma forma de entretenimento, é crucial entendermos os riscos envolvidos, especialmente quando há uma promoção massiva e persuasiva por figuras públicas. Será que as celebridades devem repensar suas parcerias com o setor de jogos de azar? E as empresas, como podem agir de forma mais ética e responsável em suas campanhas? Essas são perguntas que precisam ser debatidas tanto pela sociedade quanto pelos legisladores. Espero que essa palestra tenha gerado reflexões importantes sobre o impacto dos jogos de azar no Brasil e o papel influente das celebridades nesse cenário. Precisamos de uma regulamentação robusta e campanhas de conscientização para garantir que o lazer não se transforme em prejuízo, e que figuras públicas compreendam o poder e a responsabilidade que têm nas mãos. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando esse problema, saiba que o Sistema Único de Saúde, SUS, oferece atendimento psicológico e psiquiátrico gratuitamente. Não hesite em buscar ajuda, pois as apostas podem se transformar em um vício devastador, assim como qualquer outra forma de compulsão. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva e talvez você goste desse outro vídeo aqui do lado. Até breve!